E o Jornal Porto apresenta... Bom dia! A época do vestibular está se aproximando, hein, Aline? Isso mesmo, Júlia. E é nessa época que os jovens vão à loucura de tanto estudar para a grande porta para o futuro, que é o vestibular. E é por isso que hoje focaremos o nosso programa nos dos clássicos do vestibular, o Cortiço de Aloysio Azevedo, que foi escrito por volta de 1850. O livro é composto de 23 capítulos que relatam a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, Cortiço, na cidade do Rio de Janeiro. A obra ficou extremamente conhecida pelo fato de ser contraditória ao romantismo, baseando-se no naturalismo. As principais características deste período literário são a perspectiva cientificista para a origem humana e, consequentemente, a aproximação entre literatura e ciência. A animalização do ser humano também está bem presente nesta obra. O homem não se diferencia dos demais animais, ou seja, age instintivamente. E o velho, ao ser tratado como burro de carga, morre pela exploração do próprio homem. É o determinismo social. O homem é analisado a partir da raça, do meio e o momento. O olhar dessa obra é bem racional, superficial e objetivo. O autor faz a observação fiel da realidade. A obra também é uma alegoria do Brasil. Mais do que empregar os preceitos do naturalismo, a obra mostra práticas recorrentes no Brasil no século XIX. Na situação do capitalismo incipiente, o explorador vivia muito próximo ao explorado. Daí a estalagem de João Romão estar junto aos pobres moradores do Cortiço. Ao lado, o burguês Miranda, de projeção social mais elevada que João Romão, vive em seu palacete com ares aristocráticos e teme o crescimento do Cortiço. Por isso, pode-se dizer que o Cortiço não é somente um romance naturalista, mas uma alegoria do Brasil. Aloysio soube contrastar a animalidade instintiva e impulsiva do cortiço povo com a hipocrisia e a futilidade das famílias de comerciantes bem-sucedidos instaladas no polo sobrado burguesia. Focaliza, sobretudo, as relações entre o português, explorador do Brasil e obcecado pelo enriquecimento, e o brasileiro, apresentado como povo fácil de ser explorado, desde que se lubrifiquem as molas da sensualidade. Agora vamos passar uma entrevista com a repórter Júlia Bicaleto e o professor Ronaldo Pilege. Depois, algumas cenas escolhidas da própria... Estou aqui com o professor Ronaldo Pilege, que se formou na Universidade de São Paulo, mais especificamente a FEFELESH, e atualmente trabalha no Colégio Visconde de Porto Seguro como professor de língua portuguesa e de produção de texto. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Nós sabemos que o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, está nos vestibulares, principalmente na FUVEST, e eu gostaria de saber por que ele foi escolhido entre tantos outros naturalistas. Bom, veja bem, a lista do vestibular, lista de livros, ela é para que o aluno tenha uma noção boa da história do Brasil, da sociedade brasileira. E aí o livro se encaixa, porque ele vai retratar o início da República. Não só isso, mas a formação das cidades, e o Rio de Janeiro é o enfoque, é o tema. Pensa bem, eu tenho uma formação que começa a habitar a cidade, o Rio de Janeiro é a primeira cidade, e aí grandes conflitos se iniciam, porque eu tenho uma sociedade que até então, antes da República, vivia numa sociedade estratificada, senhores e escravos, e agora na urbanização tem outros elementos, outras profissões, contato com outros povos. Mesmo no Cortiço aparece imigrantes italianos, o imigrante português que vem com uma outra moral, os brasileiros mulatos. E o choque entre essa civilização que tem de viver junto, que tem de aprender a conviver, dá nesse conflito geral que é o livro Cortiço. Então, ele é super importante para você entender que essa sociedade que se inicia aprende uma nova moralidade. A questão é qual é a moral do brasileiro no início da República. E essa moral é conflitante, porque eu tenho um português que traz a moral lusitana, tradicional, católica, que vai entrar em choque com a moral da Rita Baiana, se é que ela tem alguma moral, né? Confirmo que são mulatos, e o autor ele entende isso como um problema, ele tem aquelas teorias que vão ser aplicadas na obra, e aí ele quer provar isso, né? Ele coloca o homem numa situação para ele tomar algumas atitudes, e o livro é o resultado dessas atitudes. O que é o homem brasileiro que vive nesses cortiços no Rio de Janeiro, que ainda começa incipiente com essa urbanização? Então, é por isso que é importante
para o aluno ele ter uma noção de que o Brasil já foi um pouco disso, já, e acho que continua com essas questões, né? Qual é a moral do brasileiro, qual é a ética do brasileiro, essas questões ainda permeiam nossa política. Então, é a ética individual, é a ética coletiva, que grupo eu vou defender, como devem ser as moradias brasileiras, é um problema individual, é um problema do todo. Então o livro coloca essas questões que vão ser úteis depois para você produzir seu texto, para você entender um pouco melhor a sociologia, para você entender melhor a sua geografia, para você entender melhor a sua história. Então o livro é um contexto para as disciplinas do colégio. Ai, meninas, esse arroz não tá dando mais, não tô conseguindo mais comprar nada com esses preços. Tá cada vez mais caro aqui na feira. Na minha casa só tem tomate. Na minha só tô tendo batata. Ah, então vocês podem tocar porque eu só tenho beterraba. E aí, Betoleza, menina? Como é que anda a vida na realeza? Amiga, de realeza aqui não tem nada. Como assim? Como assim? Aquele João lá só me manda fazer aqui, ó, lava, passa, cozinha. Só na vida boa aquele. Nossa, mas mó partidão. Dá ele pra mim, minha filha. Vou te contar um segredo, viu? Nossa, tá bom, né? Pra saber. Aquele lá, só tô com ele por causa de uma coisa. É dinheiro nada. Como assim? Já ouviu falar que tem uma pirâmide? Negro, escravo, Tô sabendo branco disso, menina. e portugueses. Aqui, ó, não sou boba, né? Bem Concordo, que menina. um português caia bem, né? Dinheiro, aquele lá só me dá uma batata pra comer, faz o trabalho todo. Só quero Subir na raça, subir na vida, sabe como Eu é, sei né? como é. Quem me dera achar Dinheiro alguém qualquer um assim. faz. Tá difícil Quer? até pra mim. Que a carta de alforria não vale nada. O Brasil ele passou por um momento naturalista e eu queria saber por que o livro ele é importante para entender o naturalismo que aconteceu no Brasil. Olha, essa questão do naturalismo no Brasil, ela não se restringe ao Brasil, né? Na Europa, no fim do século XIX, já há uma corrente de escritores que vai verificar esses problemas sociais, junto com a sociologia que se inicia, né? O estudo das ciências sociais, e vai tentar aplicar para entender uma sociedade, mas de um modo racional e lógico, para tentar entender o que é o homem e as consequências de um processo explorador. Então, a ideia é: eu sou um escritor, eu sou racional, quero ver o homem como ele é. Agora, como eu consigo ver o homem em sua natureza perfeita? Em primeiro lugar, não é o homem individual, porque é particularidade, eu não consigo saber o que é o homem analisando uma pessoa determinada. Eu tenho que analisar ele em conjunto. Aí ele vai ter uma reação que é do ser humano. E é isso que eu quero analisar. E outra, eu vou alterando as variáveis físicas. Então, temperatura, o ambiente, a pressão. E a questão deles, como são naturalistas e têm a biologia como foco, é mostrar como esses elementos físicos e externos vão influenciar o homem. Então eu vou alterar essa variável e deixar numa condição extrema, porque aí eu realmente conheço a pessoa em conjunto. Né? Então é aquela velha brincadeira, né? Você não conhece bem a pessoa, é só dar um poder para ela, para conhecê-la de fato. Então bota a pessoa numa situação extrema para você conhecê-la de verdade. Você não conhece as pessoas num simples contato. Você precisa de situações extremas para ver quem elas são de verdade. E aí a máscara cai. Essa é a questão. Então, o livro vai mostrar um ambiente, por isso que é no cortiço, e é ele o personagem mais importante, que os elementos, as pessoas estão numa situação super adversa. Um ambiente degradante, muitas pessoas morando num lugar muito apertado, tem lama, tem bica, água no meio da rua, as pessoas são maldosas, elas querem tirar proveito da situação. Então, neste contexto, o autor, Aloysio Azevedo, consegue ver as variáveis todas e poder tirar uma conclusão do que é o homem brasileiro naquelas situações. Então, é importante nesse sentido. O Aloysio Azevedo buscou esse cenário perfeito para poder provar o seu romance de tese. O romance de tese, que é provar que o ambiente degenera as pessoas. Ele vai colocar pessoas, vai analisar pessoas que são diferentes,
Vai comparar raças, vai comparar costumes e colocando-os no cortiço para ver o que acontece com eles. E de fato, né, segundo as teorias dele, que ele vê no cortiço, teoricamente, as pessoas se degeneram mesmo, né? E o maior exemplo de romance de tese presente no livro é do casal dos personagens Jerônimo e Piedade. Jerônimo, o típico português trabalhador, e Piedade, a típica mulher europeia, que sob influência do meio, os dois se abrasileirizam totalmente. Ou seja, sob a visão do autor, se tornam degenerados. Quem é esse autor, né? Para dizer que os brasileiros são todos degenerados, são todos viciados, viciosos. Será que é realmente isso? Mas, por isso, é até uma questão para o livro estar na lista. É para o vestibulando pensar. Será que o brasileiro é influenciado pelo meio? É influenciado por essas questões? Sim? Não? Vocês precisam refletir sobre isso. Obrigado. Obrigada. O menino vem pra cá, deixa ele lá. O menino vem pra cá, deixa ele lá. Deixa aquele menino lá. Ele vai dar um tiro presta, fica lá. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Menina vem pra cá, deixa ele lá. Menina vem pra cá. E aí, menina? Bom dia, senhor Botelho. E aí, Romão, tudo bem? Bom dia, Botelho. Bom dia. E aí, Azumira? O que tem a Zumira, filha do Miranda? Você acha que eu não senti um clima entre vocês? Clima? Lógico que não tem nenhum clima não. Claro que tem. Olha, tem uma coisa pra dizer pra você. Ela é um ótimo partido, viu? Ela tem um cérebro de pombo, mas mesmo assim, ela tem grana. Você acha que é sólido a grana deles? As ações, tudo isso, tudo sólido. Já viu? Já senti. Talvez ela não me queira. Claro que ela quer. Que isso? Você acha que não? Ela foi criada pra isso. E além disso, é só você se aproximar da família. Nisso você poderia me ajudar, né? Falam que o Miranda faz tudo que você quer. Você fala com super razão. Tá disposto? Tá disposto? Você vai ter que me pagar 20 mil réis pra isso. 20 mil réis? Tá louco? Faço por 10. Nunca! Então por 15 mil réis. O máximo, minha última proposta. Olha, o problema é teu. Não aceito isso. Então vai embora. A Luísa teve a sequência de descrições muito precisas, onde cenas coletivas e tipos psicologicamente primários fazem, no conjunto do cortiço, a personagem mais convincente do nosso romance naturalista. Todas as existências se entrelaçam. O cortiço é o núcleo gerador de tudo e foi feito à imagem de seu proprietário e cresce, se desenvolve e se transforma com o João Romão. O tema é a ambição e a exploração do homem pelo próprio homem. De um lado, João Romão, que aspira à riqueza, e Miranda, já rico, que aspira à nobreza. Do outro, a gentalha, caracterizada como um conjunto de animais movidos pelo instinto e pela fome. Esta obra é a obra máxima de Luiz Azevedo e representa a maturidade de um escritor preocupado em registrar e analisar, à luz da ciência, os males da sociedade brasileira. Obrigado por assistirem. Por hoje é só.